Malaquias capítulo 4. Pois certamente vem o dia, ardendo como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha. E aquele dia que está chegando, terá fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Nem raiz nem galho algum sobrará. Bom, para aqueles que dizem que a profecia de Malaquias 4, versos 5 e 6 é apenas para Israel, primeiro quero que você saiba que esse dia que vem ardendo como fornalha é um acontecimento mundial. Este acontecimento é o mesmo que Paulo fala em 1 Tessalonicenses capítulo 5, verso 1 a seguir. Irmãos, quanto aos tempos e épocas, não precisamos escrever-lhes, pois vocês mesmos sabem perfeitamente que o dia do Senhor virá como ladrão de noite. Pois quando disserem a paz e segurança, então de repente a destruição virá. Depois, Paulo segue dizendo: não durmamos, pois, como os outros, como os demais, mas estejamos sóbrios, para que aquele dia não nos surpreenda como ladrão. Bom, Paulo está falando que haveria de vir um dia para destruir os ímpios, mas que os irmãos que estivessem sóbrios e não embriagados seriam salvos. Observe que a mesma escritura de Malaquias 4, que após dizer que o mundo ia ser queimado com fogo, não deixando nem raiz nem ramo, nasceria o sol da justiça para um povo. Paulo estava escrevendo isso para quem? Para Israel? Não, estava falando para os tessalonicenses. Estava dizendo que o mundo ia pegar fogo, que o mundo seria destruído. Mas para eles, os tessalonicenses que crescem, que temessem o nome do Senhor, a mesma escritura, o sol da justiça ia nascer, iam estar sóbrios. Onde ficava a Tessalônica? Ficava nas costas egeias da Trácia, Tessália e Macedônia, tendo fronteiras indefinidas. Paulo disse que ele era um apóstolo para os gentios, e ele está citando o mesmo evento, o fim do mundo, o dia de destruição do mundo. E está oferecendo o mesmo sol da justiça para quem estivesse sóbrio e não dormindo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça. Bom, depois que Malaquias 4, verso 1, profetiza a mesma destruição que Paulo profetizou em Tessalonicenses 5, verso 1, assim como Paulo, após profetizar da destruição, disse: mas para vocês que não estão embriagados, aquele dia não vos surpreenderá como um ladrão de noite. Malaquias também diz no verso 2: mas para vocês que reverenciam o meu nome, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Você diz a profecia é só para Israel, mas Paulo está profetizando aos tessalonicenses que não eram israelitas, gentios. Ele era um apóstolo para os gentios. E está falando da mesma destruição. O problema é que você não quer aceitar que Malaquias 4, versos 5 e 6, o Elias que traria essa salvação debaixo das asas, é o irmão Brana. E não é mesmo? O irmão Brana nunca disse que aquilo era ele? Aquilo é a virtude de Elias, o qual é o mesmo Espírito de Cristo. Malaquias 4, versos 5 e 6 nem é William Brana e nem João Batista. Aquilo é Cristo, o Espírito de profecia. Aquilo é o mesmo Filho do Homem, o Espírito profético de Lucas 18, verso 8, que quando ele viesse não encontraria fé na terra.
Aquele espírito profético de Malaquias 4, verso 5, é o mesmo filho do homem de Lucas 17, verso 29 a 30, que quando ele viesse encontraria os homens na mesma situação de Sodoma e Gomorra. Esta é a vinda deste espírito profético para os gentios, pois são os gentios que praticam o sodomismo. Somos nós, gentios, os que casamos hoje e separamos amanhã. Não os judeus. Os judeus levam a sério a sua fé. Eles são casados seriamente. Eles não banalizam o casamento. Mas essa virtude de Elias, que é o mesmo espírito profético, filho do homem, de Lucas 18, verso 8, que quando viesse não encontraria fé na terra, quando ele vem para os gentios, um povo que banaliza o casamento, então esse espírito profético precisa de um homem para falar, para pregar, cordas vocais. E é aí que cremos que ele usou William Branham. Se você acha que não foi William Branham, então quem é? Valdomiro Santiago? O bispo Macedo? Ele está batizando as pessoas do jeito de Atos 2:38? O bispo Macedo está combatendo o pecado, as Jezabéis e tudo mais? Quem foi o único homem desde o início do século XX até hoje após sua morte que suas mensagens combatem o pecado? Faça uma sondagem, verifique todos os homens. Seja sincero, William Branham não concordava com brinco, com batom, com corte de cabelo, mulher vestida com roupa semelhante a homem, pregando no púlpito. Ele não concordava com nada disso. A mensagem dele é típica da mensagem de Elias, é do jeito de Deus. Uma mensagem chata, antiquada, ignorante para o mundo moderno, do jeito de Deus. Enquanto o mundo fala de direitos iguais, a mensagem de William Branham bate dizendo que a mulher tem que ser submissa ao seu marido, do jeito da Bíblia. É uma mensagem tão antiquada que nenhum teólogo desta era moderna concorda, a não ser aqueles que creem que ele foi um profeta. Mas o que é interessante é que eles não concordam, mas eles sabem que é bíblica. Por exemplo, William Branham diz: a mulher não deve ensinar na igreja. O teólogo diz: isso é burrice, isso é falso ensinamento. Mas se você perguntar a ele: mas isso está na Bíblia? Ele diz: está. Esse batismo em nome de Jesus, pregado por William Branham, é falso ensinamento. Mas você pergunta: mas isso está na Bíblia? Está. Na verdade, foi assim que os apóstolos batizaram, em todas as passagens do livro de Atos. Mas por que esse William Branham não prega como os outros, que Eva comeu uma maçã ou uma banana, seja lá o que for? Pois é, mas a Bíblia diz que foi uma maçã, que foi uma banana? Não diz. Diz que foi um fruto. E esse fruto foi tirado de uma árvore natural, de folhas, de galhos? Não, a árvore era Satanás, Ezequiel 31:8, e Satanás é um espírito. Então não era um fruto literal. A serpente rastejava antes da maldição? Não, passou a rastejar na hora que Deus disse: por causa disso, tu andarás sobre o teu ventre. É assim que é a mensagem de William Branham. Parece uma loucura no primeiro ponto de vista. Mas depois, quando você vai raciocinar um pouco, você vê que é a única que tem lógica. Por mais que pareça loucura, mas está apoiado pela Bíblia. Ele pregou sobre quinta dimensão. A gente diz: ele inventou um lugar, como a Igreja Católica inventou o purgatório. Mas se você ler 1 Pedro 3, verso 18 a 20... você vai ver que o homem está certo. As almas que morrem sem Deus ficam em um lugar de prisão e não no inferno até o dia do julgamento. De volta a Malaquias 4, agora verso 4. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhe dei em Horebe para todo o povo de Israel. Você diz: mas parece que esse versículo está falando que é só para Israel. Não,
Está dizendo para os gentios também lembrarem da lei de Moisés que ele deu a Israel. Pois quando Paulo profetizou aos Tessalonicenses, no seu capítulo 5, ele disse que o mundo seria destruído, mas ele disse que aqueles que seguissem a lei, a mesma lei que foi dada a Israel por Moisés, não estariam embriagados como os demais, e o povo era gentil. Você tem que saber que a mesma lei que foi dada por Moisés a Israel deve ser seguida pelos gentios, pelos tessalonicenses, pelos coríntios, pelos gregos, pelos brasileiros. Nenhum tio, nenhum jota da lei foi tirado. É claro que Jesus substitui o sábado, mas você tem que guardar o sábado. Ele é Cristo agora. E o famoso versículo 5 diz: Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias. Eu enviarei Elias a vocês apenas israelitas? Não, Paulo disse aos Tessalonicenses, capítulo 5, é para vocês também que não estão embriagados, mas que estão sóbrios. Aquele dia do Senhor, que não vai deixar nem raiz nem ramo, não vai surpreender vocês como ladrão de noite. Quando Pedro, em Atos capítulo 2, versos 38 e 39, falava dessa mesma virtude, desse mesmo Espírito de Cristo, dessa mesma virtude de Elias que havia de vir, ele disse que era somente para Israel? Não, ele disse a promessa é para vós, para os vossos filhos, para os que estão distantes e para quantos o Senhor nosso Deus chamar até os confins da terra. A virtude de Elias que vinha antes do grande e terrível dia do Senhor para nos tirar desta ira é até os confins da terra. Isso é a virtude de Elias, meu irmão. Não é William Branham, não é João Batista. João Batista foi apenas o primeiro mensageiro que essa virtude usou. William Branham foi apenas o mensageiro que essa virtude usou para os gentios. Mas essa virtude há de usar de novo os profetas para os judeus, para assinalar os 144 mil. Assim como os gentios que viviam casando-se e dando-se em casamento, tiveram um profeta com uma mensagem chata e antiquada, dizendo que as mulheres devem ser submissas ao seu marido, que elas não podem pregar no púlpito, que Caim era filho da serpente, que o batismo é em nome de Jesus Cristo e que a Trindade é uma mentira do diabo. Depois morreu num acidente de carro, mas você pensa que vai se ver livre da virtude de Elias? Não, ela vai voltar de novo para assinalar os 144 mil. E essa mesma mensagem chata e antiquada vai golpear Israel. Você pensa que se livrou de Elias? Você se livrou de William Branham, não da virtude de Elias. Ela continua golpeando para os gentios e ela vai golpear para Israel. Vocês, trinitarianos, terão que engolir a virtude de Elias. Vocês com seus paganismos, Deus Filho, vocês deviam ter vergonha quando dizem para os católicos que não existe uma mãe de Deus e como vocês pregam um Deus Filho. Vocês apenas latem de longe, mas vocês não podem combater a virtude de Elias. Pois Mateus 24, a partir do verso 29, diz que essa mesma virtude, o Filho do Homem, o Espírito profético, raiará nos céus de Israel. E então eles verão o sinal do Filho do Homem sobre as nuvens, descendo com grande poder e glória, e cada tribo de Israel chorará amargamente, como disse Zacarias, chorando porque descobrirão que eles crucificaram essa virtude na cruz. Oh, irmãos, como as pessoas estão enganadas com a vinda do Senhor. Jesus fisicamente não pisará mais nessa terra. Quem vem a essa terra é o Filho do Homem. E o Filho do Homem é um espírito de profecia em qualquer servo que ele queira usar. Nos encontraremos nos ares, não na terra, nos ares. Rebeca não esperou Isaque em casa. Ela se encontrou no caminho. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam,
como tesouros se guardam para o fogo até o dia do juízo e a perdição dos homens ímpios. Eis que aquele dia vem ardendo como forno. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como palha. E o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto àquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Ai daquele que deseja o dia do Senhor. Para que quereis vós esse dia do Senhor? Trevas será, e não luz.